Aí, estava lento, mas deu certo. Eu gosto sempre de começar com um questionamento, então, para reflexão. Tem um questionamento que eu faço, que nós devemos nos preocupar com a eficiência energética dos edifícios. E aí, eu mostro para vocês um gráfico, que é um gráfico clássico da nossa área de eficiência energética. Todo pesquisador nessa área gosta de mostrar a grande relevância que tem os edifícios diante do consumo total de energia que é produzido no Brasil. Então, hoje, nós temos que mais de 50% da energia produzida no país, ela é destinada aos edifícios, ao setor residencial, com quase 26%, setor comercial e setor público. E esse percentual que a gente coloca aqui é relativo à fase de uso do edifício. Então, a gente não está nem computando aí a energia gasta para produzir o cimento, produzir o vidro, produzir o aço, né, para executar essas edificações. Então, é um consumo substancial que vem crescendo aí ao longo dos anos, ultrapassa nesse somatório o consumo pelo industrial, inclusive, né? E hoje, claro, a gente está com percentual do residencial em 26%, mas claro que nesse período onde as pessoas estão mais em casa, estão trabalhando em casa, esse percentual vem aumentando aí, né, ao longo desses últimos meses. E é preocupante, né? Nós temos aí cerca de 60 milhões de domicílios, né, e a previsão é de um crescimento acelerado aí para os próximos 10 anos, né, então estima-se um aumento de 13 milhões de novas habitações para 10 anos. E aí, dentro dessa estimativa, eu mostro para vocês um gráfico com cenários até 2050, uma estimativa de consumo anual por serviço específico do setor residencial. Aqui deu um pouquinho de distorção no gráfico, mas dá para ver que o setor de climatização é o que mais vai crescer, é o setor que vai demandar um maior consumo de energia e que está totalmente associado à eficiência energética das edificações. Então, estima-se que esse consumo de energia, né, em relação ao somatório de todos os setores até 2050, ele vai mais do que dobrar. Então, é um cenário preocupante. E o terceiro gráfico que eu mostro para vocês é relativo à nossa matriz de geração de energia elétrica, nossa matriz brasileira, né, conhecida aí como uma matriz limpa, renovável. Nós temos realmente uma grande parcela de fontes renováveis, limpas, formada pelas hidrelétricas, pela biomassa, a solar, né, então a energia solar que começou a aparecer aqui nos gráficos mais atuais, que a gente tem atualizando ano a ano, né, com aí 0,5%, a energia eólica, que também aumentou substancialmente aí nos últimos anos, né? Então, as nossas fontes renováveis e limpas, e nós temos também as termoelétricas, né? A gás natural, óleo, carvão e a nuclear. O fato é que todas essas fontes, de certa forma, elas vão impactar no meio ambiente, né? Elas têm um impacto associado. Só que, mais especificamente, a gente tem as termoelétricas em ação, né, mais de 4.000 termoelétricas no Brasil, em ação principalmente no horário de pico, e são usinas que estão associadas à emissão de CO2. Né? Associadas à emissão de CO2 significa aquecimento global, significa mudanças climáticas, né, que muita gente acha que está muito distante da gente, isso, né, mas tá aí, tá acontecendo, né. E é nesse contexto que eu quero chegar com vocês, né, a partir de tudo isso, a gente pode colocar que o melhor caminho é a implementação de medidas de eficiência energética, e dentro aqui do setor da construção civil, as medidas de eficiência energéticas aplicadas especificamente ao edifício.
Então, eficiência energética é a redução do consumo de energia. Redução do consumo de energia é economia. Economia é a ausência de energia, né? Então, é a melhor forma de se investir hoje em dia, né? Então, todas aquelas fontes que eu mostrei para vocês na nossa matriz, elas têm um elevado investimento associado a elas, investimento para gerar, investimento para transmitir, investimento para distribuir, até que essa energia chegue em nossas casas, com uma perda envolvida nisso de cerca de 16%, ou seja, 16% da energia que é produzida, até ela chegar na nossa casa, ela se perde no caminho. Então, as medidas de eficiência energética são soluções interessantes, inclusive colocada no documento da Agência Internacional de Energia de 2014, onde ela coloca que a eficiência energética é o primeiro combustível do desenvolvimento econômico. Então, é uma fonte de energia por si só, na qual se pode investir à frente de outras fontes mais complexas e caras. Então, acho que essa introdução é mais para posicionar a importância da eficiência energética. Mas a nossa matriz é limpa. Antes da gente ter, claro, a gente precisa ter uma matriz limpa, mas a gente precisa de políticas públicas para se trabalhar a eficiência energética nos edifícios hoje, né, diante de todo esse cenário de crescimento na demanda de consumo nos edifícios. Então, coloco aqui em primeiro plano a eficiência energética das edificações, que ela está sempre associada ao desempenho do edifício. Não existe eficiência energética sem desempenho. Não existe também eficiência energética sem conforto. A gente está falando em racionalizar e não racionar energia. Então, a gente tem conforto, a gente tem desempenho, a gente tem menor consumo de energia elétrica como consequência de tudo isso e, claro, a economia de energia para o consumidor final, que é extremamente importante aí num país como o nosso. Só que estudar eficiência energética no edifício não é uma tarefa simples, né? São envolvidas muitas variáveis nisso. Então, a gente tem a envoltória do edifício, que a gente chama da pele do edifício, né? Seria um meio que divide o interior do exterior. Então, a envoltória, ela está exposta a diferentes condições climáticas. O Brasil tem uma diversidade climática muito grande. Então, como estudar uma envoltória, estudar todo o processo de transferência de calor diante de condições diversificadas, né, em termos climáticos? Associada à nossa envoltória, a gente tem os sistemas instalados, a gente tem a iluminação artificial, a gente tem o sistema de condicionamento de ar, a gente tem um possível sistema de aquecimento de água funcionando com energia elétrica, né? Então, são sistemas interligados que atuam, né, de forma conjunta com a envoltória. O condicionamento de ar, ele vai trabalhar com um determinado desempenho a depender das condições da envoltória. Então, para a gente conseguir resolver tudo isso, a gente tem que levantar uma série de variáveis que estão vinculadas. Especificamente, né, aqui nós da área da construção civil, engenheiros e arquitetos, temos que lidar com as variáveis específicas da envoltória, né, que vão influenciar no desempenho dela. Então, a gente tem aqui algumas variáveis, a área de vidro, a área de ventilação, as propriedades das paredes e das coberturas, então, a composição da parede, a composição da cobertura, se essa cobertura leva um isolante térmico, se ela possui uma barreira radiante, se essa envoltória tem o contato com o solo, que é um mecanismo importante de perdas de calor no verão. Essa envoltória também, ela pode ter um sistema de sombreamento por varandas venezianas, pergolados, vegetação. A gente tem variação de cores também na envoltória que vão afetar significativamente toda a transferência, o processo de transferência de calor para o edifício e os ganhos de perda de calor.
Então, é uma série de variáveis aqui que a gente precisa levar em consideração. E o caminho que a gente tem para fazer isso são as simulações computacionais. Então, a simulação computacional, ela permite uma visão integrada, né, do edifício como um todo, onde a gente consegue calcular, quantificar todo o processo de transferência de calor baseado numa condição climática específica, né, baseado numa tipologia de edificação, né, com as características da envoltória que eu citei agora há pouco, né. A gente consegue estabelecer e avaliar a sinergia que existe entre tecnologias referente à iluminação artificial e como que ela se relaciona com a iluminação natural. Conseguimos trabalhar a sinergia com o sistema de condicionamento de ar. Então, ele nos dá um resultado completo e mais rápido do que se eu fosse executar um edifício. Então, eu precisaria, né, da outra forma, além da simulação, executar um edifício, trabalhar as medições, pelo menos ao longo de um ano. E aí vai ficar submetido a uma única condição climática. Então, fica muito limitado. Então, os laboratórios aí do Brasil, né, trabalham com essa estratégia para avaliar a eficiência energética, para análises térmicas e análises energéticas das edificações. Dentro da simulação computacional, existem aí centenas de softwares que foram validados, que têm um nível de precisão muito bom. Então, aqui embaixo até coloquei um site, né, do diretório do Departamento de Energia dos Estados Unidos, onde são listados mais de 400 softwares que existem na área, dentre eles o Blast, o DOI, o Energy Plus, o Transys, que é muito conhecido, o Equest, Ecotect. Existem softwares que fazem essa análise global, né, como eu comentei, aí com a interação de todos os sistemas, e tem que são mais aprimorados para uma determinada obtenção de dados específicos de um sistema. O nosso laboratório, nosso grupo de pesquisadores trabalha com o Energy Plus. É o software que no Brasil a gente tem explorado bastante, onde a nova revisão da norma de desempenho está se apoiando nos estudos baseados na simulação com Energy Plus. A regulamentação para eticagem também trabalhou todos os resultados com base em simulações no Energy Plus, e ele vem trazendo resultados legais, precisos, é um software que está sendo constantemente atualizado, ele carrega uma biblioteca aí de manuais de engenharia, com a transparência de todos os algoritmos que são inseridos nele. Estão todos me ouvindo bem, né, Carlos? Sim, Thalita, a gente está te ouvindo bem, pode continuar. Então, tá bom. Beleza. Bom, basicamente, o processo da simulação computacional dentro do Energy Plus, então, eu vou agora focar no Energy Plus. Aqui eu tenho até um print screen da tela dele, que não é muito amigável, né? Então, aqui é o EP Launch, onde a gente faz a edição do modelo que a gente vai trabalhar. Então, basicamente, o processo inicial é a modelagem da edificação. Essa modelagem eu poderia fazer dentro do Energy Plus. Quando eu comecei a lidar com esse programa, a gente não tinha interfaces gráficas com outros programas, então a gente alimentava ali vértice a vértice a partir das coordenadas cartesianas. Então imaginem, por exemplo, o nível de detalhe que tem esse prédio, né? Então, ponto a ponto, a gente trabalhava a modelagem. Hoje em dia, a gente tem uma interface gráfica com alguns outros programas, como o SketchUp, tem o Design Builder, né? E o que a gente utiliza mais dentro aqui do nosso laboratório é o SketchUp, né? Então, a gente faz a modelagem nele utilizando uma extensão, um plugin específico de interface com o Energy, para que ele compreenda aí todas as superfícies, a geometria da edificação, entenda o que são as paredes, o que são aberturas, o que está em contato com o solo,
o que está em contato com a cobertura, né? A partir daí, o processo é todo numérico, né? Então, a gente trabalha a alimentação dos dados, exige-se um conhecimento específico na área de desempenho térmico, porque a gente faz a inserção de variáveis, de parâmetros termofísicos importantes, que a gente não pode errar, né? Senão a gente vai achar que está simulando tudo certo e analisando resultados, né, completamente equivocados. E aí, o que a gente tem de informação? Dados, números, né? Então, o programa nos gera muitos números e depois a gente tem que aplicar uma metodologia, um método que vá quantificar, que vá ranquear o nível de eficiência da edificação que a gente está analisando, ou o desempenho térmico desse edifício, ou o consumo de energia. Ele pode gerar uma série de variáveis de saída, né? Então, relativos também às fotovoltaicas, ao sistema de aquecimento de água, enfim, a depender do que você está simulando. Então, basicamente, a gente tem um processo de modelagem da edificação, onde a gente modela a geometria, as aberturas, a orientação da edificação. Então, hoje em dia, a gente está utilizando o SketchUp com o plugin do OpenStudio. Então, com esse plugin, a gente consegue fazer todas a composição desse edifício, né, e a gente já consegue trabalhar na mesma extensão de dados, que é o IDF, na hora que a gente abre dentro do Energy Plus. Abrindo esse modelo no Energy Plus, a gente faz a alimentação com as cargas internas, com as agendas ou as schedules, onde a gente define qual é a ocupação que a gente vai ter, quantas pessoas estão, por exemplo, se a gente está modelando uma habitação, quantas pessoas tem nessa casa, que horas elas chegam, que horas elas saem, agendas de iluminação, que hora que cada lâmpada de cada cômodo é acesa ou apagado, né, que horas que eu tenho, por exemplo, aberturas para ventilação, enfim. Adiciono cargas internas relativas, por exemplo, à refrigeração, geladeiras, televisões, enfim. A gente consegue trabalhar toda a caracterização aí desse arquivo. Bom, eu quis dar, assim, uma abrangência geral do que é a simulação, rapidamente, né? Então, eu não pude ver o perfil de todos que estão aqui nos assistindo, né? Então, eu estou usando termos mais práticos, de forma que todos consigam compreender, né? Aí todos esses estudos também que eu vou colocar agora, né? Eu escolhi dois estudos práticos para mostrar a aplicação da simulação nos estudos de eficiência energética. Então, um estudo bem característico de uma consultoria, né, uma consultoria na área de engenharia ou arquitetura, uma consultoria de eficiência energética, e um outro estudo mais científico, com esse viés científico, que foi desenvolvido a partir de uma dissertação de mestrado. Então, eu vou colocar aqui para vocês, primeiro, vou mostrar o TCC do Felipe, acho que o Felipe está até nos assistindo. O Felipe, ele desenvolveu o TCC em 2017, ao longo do ano de 2017, né, e defendeu no início de 2018. O que ele fez foi analisar a eficiência energética do edifício do nosso centro, né? Então, para quem não conhece o CTU, né, o CTU, ele abriga os cursos de arquitetura e urbanismo, engenharia civil e engenharia elétrica. Ele tem uma área construída de quase 6.000 metros quadrados e uma área de cobertura grande, aí, de quase 2.000 metros quadrados. Tem um formato em H, né, muito característico das outras edificações do campus. Na época, não se sabia qual é o consumo de energia do centro, né? Então, hoje é que a universidade começou a implementar medidores individuais, né? Vocês estão me ouvindo, Carlos? Oi, Thalita, estamos ouvindo sim. Ok, não, ouvi um barulhinho diferente aí, eu não quero ficar falando sozinha aqui, tá bom? Não, fica tranquila, estou te ouvindo aqui, perfeito. Eu acho que todos estão te ouvindo.
bom. Então, tá. Então, no estudo do Felipe, a ideia era fazer um diagnóstico energético desse prédio, saber de fato de que forma que ele consome energia, quais os usos finais principais em que se tem o consumo de energia. E, além disso, a ideia foi implementar medidas de eficiência energética para reduzir o consumo do edifício, deixá-lo mais eficiente do ponto de vista energético. Então, ele inicialmente trabalhou com o Energy Plus, na época ele utilizava um outro plugin, não era o Open Studio. Não sei se vai girar bem, é para girar. Aqui o meu parece que não está disponível. Vamos tentar. Não deu, mas tudo bem, eu testei antes. Ele fez toda essa modelagem, né, utilizando o SketchUp. Então, aqui é um print screen dentro do Sketch, né, que mostra como é que as superfícies, elas são expostas, né. Então, eu tenho as paredes com uma determinada cor, a gente tem as proteções solares, que são os brises horizontais, para proteção aqui, principalmente das salas de aula. A gente tem a cor diferenciada para que o software compreenda o que é uma cobertura. O piso também leva uma caracterização diferenciada por cores, né? E, a partir daí, a partir dessa modelagem, é feita a inserção no Energy Plus. Então, o Felipe levou um certo tempo para modelar esse edifício, todo o processamento de dados é demorado, principalmente quando a gente insere muitos elementos, como os brises, né? Depois ele começou a inserir todas as características da envoltória, do CPU, todas as características do sistema de iluminação artificial e a sigla IVAC, que define os sistemas de aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Então, fez toda a alimentação, criou todo um esquema de ocupação dentro do prédio. Então, o desafio foi como definir um esquema de ocupação. As salas de aula são ocupadas de uma certa maneira, e nem todas as salas de aula têm o mesmo esquema de ocupação. Então, ele passou um mês definindo as condições homogêneas de ocupação. Então, as salas de aula têm ocupação diferente dos ambientes administrativos, diferentes das multimeios, diferentes das salas de permanência de docentes. Então, existiu aqui todo um levantamento de ocupação, onde a gente precisa informar o software no período de um dia, né, a frequência dessa ocupação, né, o percentual de ocupação e como ele acontece ao longo do dia. Além da ocupação, ele precisou também fazer isso para todo o sistema de iluminação artificial, né, nas circulações, na parte interna, enfim. Alimentou tudo isso, e aqui os primeiros resultados que a gente tem relativos ao diagnóstico energético. Então, de praxe, qualquer estudo de eficiência energética que a gente desempenha, primeiramente a gente tem que fazer um diagnóstico. A gente tem que saber como que a edificação ela está se comportando nisso tudo, né? Que houve uma distorção, mas a gente tem a iluminação representando tem quase 75% do consumo total de energia do CTU. Tá? Então, aqui eu tenho o perfil por uso final, e esse perfil nos mostra que a iluminação artificial é a grande consumidora de energia no Centro de Tecnologia e Urbanismo da UEL. A gente tem aqui o ar-condicionado, com a refrigeração e o aquecimento, com uma participação pouco expressiva diante do consumo total. Isso porque as salas de aula no CTU, elas são naturalmente ventiladas, né? A grande maioria, quase na sua totalidade das salas de aulas não tem ar-condicionado. Elas têm as proteções solares, ventiladores, as multimeios apresentam ar-condicionado, as salas de docente, a administração, e aí tem essa parcela representativa. E a gente também tem um grande número uma grande área de circulação interna que é iluminada, mas não é refrigerada. Então,
Então, isso é muito interessante, a gente precisa trabalhar com esse diagnóstico para saber exatamente onde a gente vai investir, né, em medidas de eficiência energética, para que esse tempo de retorno de investimento seja curto, e para que a gente tenha essas medidas mais certeiras, né? Então, a gente viu que a gente precisaria investir em iluminação. Agora, uma coisa essencial é investir sempre na envoltória, né? Mesmo que ela não seja condicionada, a gente tem a relação da eficiência com o conforto. Então, o investimento na envoltória, ela é essencial aí nessas condições de um edifício naturalmente ventilado. E hoje, né, com toda essa mudança agora, essa preocupação que a gente tem em relação à não utilização do ar-condicionado, mais do que nunca, a gente precisa priorizar medidas que vá deixar o ambiente confortável sem a necessidade da climatização artificial. Então, além daquele gráfico do consumo de energia, a gente também consegue traçar a curva de carga diária, né? Então, aqui é a demanda, ela expressa a demanda energética. Foi escolhido o dia 27 de fevereiro, que é onde a gente teve um pico máximo na demanda de energia. Então, lá eu falava em consumo de energia em quilowatt-hora, aqui eu já estou falando em demanda, em quilowatt. Então, a potência demandada em um período do tempo. Aqui, neste caso, foi uma demanda em base horária. Então, lá a gente se preocupa com a iluminação, que é a grande consumidora no CTU. Aqui a gente vê que o responsável, né, por atingir uma alta demanda aqui de pico é o setor do ar-condicionado. Então, aqui com o ar-condicionado, a gente tem uma demanda aí de quase 90 quilowatts. Se a gente não tivesse o ar-condicionado, a demanda cairia aqui para a demanda máxima de pico, né, cairia para 50 quilowatts. Então, é uma diferença muito grande, é daí que a gente precisa se preocupar com os aparelhos de ar-condicionado, com a eficiência deles, com a maneira que a gente utiliza também. Não basta o equipamento ser eficiente, a gente também precisa ser eficiente no seu uso. Fechando essa parte do diagnóstico, o Felipe chegou num consumo anual de 125 megawatt-hora, né, que representou aí 1,4% do consumo total no campus. Isso naquela época, em 2017. Né, então, ele é pouco representativo diante do consumo total do campus, né. Obteve aqui a demanda de pico de 85 e fez uma estimativa do gasto, né, anual com a tarifação de 65.523. Eu estou colocando esses dados até para vocês compreenderem o que a gente consegue extrair, né, de uma simulação computacional, dentro desse olhar mais técnico, para uma consultoria energética, né, digamos assim. Então, é interessante a gente ver o recurso envolvido, né? Então, isso facilita, posteriormente, desempenhar um tipo de orçamento, um tipo de avaliação de tempo de retorno de investimento. O Felipe não chegou a fazer, porque já era muita coisa no estudo de TCC dele, né? Mas está aí uma coisa interessante a se fazer. Diante desse diagnóstico energético, ele traçou algumas estratégias, então, algumas estratégias para iluminação, para cobertura, estratégias exploratórias, né, de eficiência energética, tentando compreender o que seria interessante para a redução do consumo de energia. Então, ele conseguiu trabalhar com dimerização do sistema de iluminação, pinturas com cores claras na cobertura, barreiras radiantes, cobertura verde, telha sanduíche, vidros eficientes ou de controle solar, trabalhou com janelas com vidro duplo, ar-condicionado inverter, concreto celular, enfim, colocou uma série de estratégias exploratórias até chegar no plano dele, o que ele iria realmente aplicar no CTU como estratégias possíveis, né, de ser aplicadas. A título de curiosidade, ele simulou a implementação de uma cobertura verde sobre a cobertura aqui do CTU, né,
e ela geraria um consumo, redução no consumo de 22%, né, com o ar-condicionado. Obviamente, é uma medida eficaz apenas para os ambientes do último pavimento. E, claro, seria uma solução para se colocar a nível de projeto, né, então, apenas em projeto a gente consegue fazer o dimensionamento, a sobrecarga na estrutura, enfim, a título apenas de curiosidade, é um investimento alto, né, e a cobertura verde seria bem-vinda aí mais para as edificações térreas, né, onde você tem uma grande área de cobertura. E aí ele chegou aqui nas estratégias, digamos assim, conservadoras, né, estratégias de engenheiro mesmo, né. E essas estratégias, primeiramente, envolveram a redução da densidade de potência do sistema de iluminação. Então, a gente fazendo um estudo em paralelo, a gente viu que chegava numa iluminância, né, atendida pela norma, trabalhando com um sistema de iluminação eficiente, né, e uma densidade de potência de 6 watts por metro quadrado. Além disso, ele trabalhou com a dimerização, né, então algumas luminárias, elas têm uma compatibilidade com sensores de luminância, onde a gente faz uma programação, né, como se ele regulasse a potência dessa lâmpada para complementar a luz natural que ingressa no ambiente. Então, eu já tenho luz natural aqui perto dessa mesa, mas não é suficiente, não atende, por exemplo, a iluminância mínima recomendada pela norma, então, com a dimerização, ele vai regular para complementar e chegar naquilo que realmente é necessário no ambiente. Então, ele trabalhou com a dimerização aqui nas fileiras próximas às janelas. Segunda estratégia dele foi pintar a cobertura de branco. Então, a gente, claro, hoje temos tintas especiais de alta reflexão que demoram a sujar, que a gente pode fazer a manutenção a cada 5 anos, por exemplo. Então, a gente observa que para o nosso clima é extremamente interessante o investimento em cores claras, né, seja em coberturas quanto em paredes também. E fez uma complementação com a manta aluminizada, fazendo aí uma subcobertura e reduzindo o calor por radiação. Terceiro ponto, pintou as superfícies externas das paredes. Por fim, ele propôs a troca dos aparelhos de ar-condicionado com o coeficiente de performance abaixo de 3,23, que aqui no Brasil é o mínimo para a gente ter um nível A de eficiência. Então, ele propôs a substituição pelo split inverter. No final das contas, vou acelerar aqui, porque eu quero mostrar mais um estudo ainda, a gente chega nos resultados em termos de redução do consumo de energia. Então, primeiro, ele, com a proposta de iluminação, ele já teve uma redução, então, em relação ao caso base, esse é o consumo do CTU, né, sem as medidas de eficiência energética, aplicando aqui a iluminação reduzida, né, reduzindo a densidade de potência dos ambientes, ele conseguiu 37% de redução no consumo. Com a dimerização, né, a gente conseguiu um avanço bom, 55% de redução em relação ao caso base, e depois as outras implementações, até a gente chegar em quase 60% de redução no consumo de energia no prédio. Então, essa foi uma proposta de retrofit, que a gente chama, de reforma do edifício, prevendo a redução do consumo de energia, com estratégias conservadoras, onde ele pode aplicar num edifício existente, ele chegou numa economia de 58%, quase 60%, e de uma forma estimada, avaliando a tarifa praticada na época, a economia seria equivalente a quase R$35 mil no ano. Então, esse aqui foi um estudo do Felipe. O Felipe hoje ele já está formado, ele tem uma empresa de consultoria nessa área de eficiência energética, ele é consultor LEED, desenvolve aí vários trabalhos que buscam a certificação LEED e trabalhos relacionados à sustentabilidade de uma maneira geral. Fechando ainda a parte dele, um trabalho da Jéssica, nossa aluna da pós,
ela, é claro, nós não somos um laboratório acreditado pelo Inmetro, né, para conceder a etiqueta nacional de conservação de energia. Então, aqui é um exemplo dessa etiqueta, da mesma forma que a gente etiqueta as geladeiras, a gente também tem uma metodologia que vai passar a ser compulsória, né, e, claro, não é tão fácil etiquetar, né, assim, um edifício como é etiquetar uma geladeira, então, esse processo, essa metodologia do Inmetro está passando por alterações até que a gente consiga colocar de uma forma mais eficaz, né, nos edifícios. Então, aqui, hoje, a maneira como o CTU está, o nível de eficiência dele é o nível C, então volta a falar, é só ilustrativo aqui essas etiquetas, e com essas medidas, né, que foram mencionadas, nós chegaríamos no nível A de eficiência, com uma redução do consumo de energia, ou com uma economia de energia de 60%, em torno de 60%. Bom, e aqui eu quero mostrar agora o segundo caso, vou mostrar de uma maneira mais rápida, não quero, acho que já cansei bastante o pessoal aguardando aí toda essa minha confusão, mas estamos na reta final. Então, é um exemplo que eu quero mostrar a partir dos estudos que a gente desempenha no nosso laboratório, Laboratório de Eficiência Energética e Sustentabilidade. Nós temos um foco específico de análise das inovações tecnológicas, né? Então, principalmente relativas aos sistemas construtivos leves. Então, composições formadas por painéis leves são aqueles que não possuem massa térmica suficiente para armazenar calor, e a gente precisa recorrer a lãs ou outro tipo de composição que ele continua leve, mas que aumente a resistência térmica do conjunto. Então, os sistemas construtivos leves no Brasil, eles são considerados ainda inovações tecnológicas, embora é uma tecnologia já muito difundida no mundo. É um processo muito mais industrializado, que pode ser fabricado fora do canteiro de obra, com maior precisão, menor desperdício de recursos naturais, maior produtividade e melhor gestão. Dentro desse foco, a gente tem o nosso protótipo habitacional em wood frame da UEL, que foi executado pela empresa Tec Verde em 2013, e onde funciona aqui o nosso laboratório de eficiência energética e sustentabilidade. Tá? Então, é uma casa de cerca de 40 metros quadrados, então, na época, a mídia mostrou bastante, porque é uma casa que foi executada em 3 horas. Tivemos problemas com a inclusão da cobertura, porque a ideia não era mexer com as árvores, né, do entorno, era deixá-las preservadas, então houve uma certa dificuldade. Então tá aí um exemplo de um sistema leve, e que a partir daí a gente passou a sempre estudá-la, né. Então aqui, o protótipo especificamente, quando eu falo em sistema leve, ele pode ser steel frame, wood frame, especificamente o nosso protótipo, ele é em wood frame, né, onde eu tenho de fora para dentro placa cimentícia, chapa de OSB, eu tenho uma estrutura em madeira de pinos, sem lã de vidro, novamente aqui a parte interna, uma chapa de OSB e o gesso acartonado fazendo um acabamento interno. Então, ele vem sendo objeto de estudo em várias pesquisas nossas realizadas, tanto para aprimorar, né, a tecnologia em sistemas construtivos leves, aprimoramento do ponto de vista de eficiência energética, né. Também foi utilizado em análises relativas ao sistema em CLT, Cross Laminated Timber, que seria a madeira laminada cruzada, uma tecnologia aí, que utiliza o miolo do eucalipto, desenvolvido numa dissertação do professor Jorge Daniel, da arquitetura. Estamos trabalhando na análise de temperatura de solo, com medições internas e comparação com os algoritmos de cálculo que são utilizados no Energy Plus. Ele também já foi objeto de estudo da Vanessa, para a inserção de um sistema de aquecimento solar de água. Também vem sendo estudado para reflexões e para cálculos em função das mudanças climáticas que a gente está vivenciando.
Bom, o que mostrar em relação aos sistemas leves é a dissertação da Rafaela, que defendeu em 2019. Então, o nosso foco está em aprimorar a eficiência energética desse sistema leve. Então, primeiramente, a questão foi, né, como adequar esse sistema construtivo leve aos diferentes climas brasileiro, aqui colocando 3 diferentes condições climáticas, simulando o clima de Curitiba, né, que tem aí, na verdade nós temos cidades bem mais frias do que Curitiba, né, porque Curitiba tem ainda, está vivenciando dias quentes também, mas na época foi escolhido Curitiba, né, para caracterizar um clima frio. São Paulo, né, um pouco similar ao nosso aqui de Londrina, que possui também o inverno e o verão, né, e Belém, simulando um clima quente, né, e úmido. Então, o estudo dela foi desenvolvido para essas 3 condições, no sentido de entender como o sistema construtivo leve precisa ser adaptado nessas diferentes condições climáticas. Além disso, né, a gente tem sempre esse dilema, pode ser um estudo com sistemas leves ou não, né, um dilema onde a gente precisa trabalhar com as condições específicas para um clima frio. Então, a gente sabe que se o clima é frio, a gente precisa usar cores escuras, a gente precisa deixar o sol entrar, né, para aquecer a edificação, a gente precisa recorrer a isolantes. Já para um clima quente, a gente precisa de cores claras, a gente precisa de ventilação, a gente precisa de varandas para sombrear o edifício, né? Então, o projetista fica no meio disso tudo, porque o Brasil está no meio disso tudo. Nós temos essa condição numa determinada época do ano e essa também, e a gente não consegue projetar e executar uma casa para cada estação do ano, né? Então, na dissertação da Rafaela, foi analisado justamente essa ponderação, né, o que pesa mais para Curitiba, o que pesa mais para São Paulo, o que pesa mais para Belém. No caso de Belém é só clima quente, né, Carlos? O Carlos que é de Belém, não é isso? Deve ter mais alguém aí também. Então fica mais fácil os nossos estudos que a gente só simula para verão. Belém é um clima bem quente, bem úmido, mas o mais interessante lá em Belém é que, apesar de eu estar quase 30 anos fora de Belém, para vocês terem uma ideia, a média de temperatura anual, ela não é tão mais alta que em relação a Londrina. Em Belém, por exemplo, não faz 40 graus. Aqui em Londrina faz 39, 40. Eu acho que se fizer 40 graus lá em Belém, vai cozinhar todo mundo, porque é muito úmido. A umidade chega a 90, 95%. Mas é isso aí. Sim. É que lá você acorda com 20, no meio do dia está só nos 23, né? E aqui não, aqui a gente tem essa amplitude, né? Essa variação térmica acontecendo mais aí. Então, na dissertação da Rafaela foi feita essa ponderação, baseada na metodologia do Inmetro, do PBE Edifica, que pondera, que coloca pesos, né, do nível de eficiência energética extraído na edificação, quando simulada para uma condição de verão e quando simulada para uma condição de inverno. Então, a gente chegou aqui, né, a Rafaela chegou em diferentes combinações de cobertura, paredes, aberturas, contato com o solo, contato com a cobertura, variações na orientação solar e sombreamento. Então, ela simulou painel com lã, sem lã, cobertura com lã, sem a lã, paredes escuras, claras, contato com o solo, ou não, se ela é uma multifamiliar, ela não tem o contato com o solo, se é um intermediário também não tem contato com a cobertura. Então, fazendo aqui uma análise fatorial, a gente chegou aqui nas 12.288 simulações, né, que ela fez na dissertação dela. É claro que, obviamente, que ela não simulou uma a uma, ela usou um sistema de automatização aí das simulações, buscando precisão, buscando uma rapidez, utilizando o JETLOS, né. E aí ela aplicou o método PBE Edifica e classificou cada combinação nos níveis de eficiência, variando de A, B, A, E, né, considerando que o E é o menos eficiente, o A mais eficiente, dentro dessa regulamentação do Inmetro que a gente tem.
E aqui eu mostro alguns resultados. Eu tentei selecionar os mais simples, né, para que fique mais compreensivo. Mas de todos aqueles parâmetros que ela variou para chegar nas 12 mil combinações, ela destacou aqui os parâmetros que são mais influentes em um sistema construtivo leve. O contato com o solo, ele é significativo, né? Nosso protótipo Wood Frame, ele tem uma fundação radier, ele está em contato com o solo e ele não tem lã de vidro. Se ele tivesse deslocado do solo, elevado, como aquelas casas tradicionais de madeira, né, ele não teria o desempenho que ele tem hoje no verão. Então, o solo, ele estabelece um mecanismo importante nas condições de verão, né? Então, aqui, ela fez, então, uma modelagem, né, uma simulação para avaliação da habitação da casa na condição de verão, né, quando naturalmente ventilado. Ou seja, as janelas se abrem a partir de um controle, né, por temperatura, então sempre que a temperatura interna estiver acima de 20 graus, né, e maior do que a externa, essas janelas vão se abrir, né. As janelas dos banheiros permanecem abertas, as portas intermediárias fechadas, então tem todo um padrão para estabelecer essas simulações. Mas aqui, quero mostrar os resultados para vocês. Então, utilizando o indicador graus-hora de resfriamento, ela quantifica as temperaturas que excedem 26 graus. Né? E aqui eu tenho os níveis. O verde mais escuro é o nível A. Então, aqui eu tenho as combinações que obtiveram os níveis de eficiência mais elevados, sendo que cada bolinha dessa é uma combinação. Depois o nível B, o nível C em amarelo, D, e o vermelho é o nível E de eficiência. Então, a gente vê que a gente tem uma série de combinações, né, dispostas aqui no nível E de eficiência, mas a gente também tem muitas opções de combinações no nível A. Então, é interessante analisar essas combinações. Então, isso mostra que não adianta a gente investir, por exemplo, em um sistema leve, eu vou colocar lã de vidro, mas a minha cobertura é ruim, é toda escura, eu não tenho laje, eu vou ganhar muito calor pela cobertura e eu não vou ter como liberar esse calor pelas paredes, porque elas estão muito isoladas, elas não deixam esse calor sair. Então, a gente precisa conhecer o resultado de eficiência energética de uma combinação, né, onde todos os planos e componentes influenciam nesse resultado final. Então, para a condição de verão aqui para São Paulo, a gente tem melhores casos, né, numa edificação em contato com o solo. Quando eu avalio, né, a condição da habitação de eficiência energética na condição de inverno, né, eu já vou ter melhores casos que não estão em contato com o solo. Né? Então, é aquele contraponto que eu coloquei para vocês antes de mostrar esses gráficos. O que é bom para o verão não é bom para o inverno. E aí, o que a gente vai fazer? Né? Então, aqui no caso do inverno, para a gente trabalhar essas simulações, o modelo, ele precisa ter a inserção de um ar-condicionado nos ambientes de permanência prolongada, que são dormitórios e salas, né, funcionando ao longo da noite. Então, eu preciso de quartos eficientes à noite e salas eficientes durante o dia. Então, veja que também a gente tem essa divergência dos ambientes. Um ambiente tem que ser eficiente num horário, o outro ambiente em outro horário. Então, coitado do projetista, né? E a gente tem ainda a eficiência na condição de verão, quando eu insiro também um ar-condicionado. Então, no caso de São Paulo, a eficiência aqui foi bem significativa para a condição de contato com o solo. Então, aqui mostrando já os resultados finais, ponderando o nível de eficiência obtido para verão e para inverno. Então, a gente tem os resultados para Curitiba. Então, aqui, agora a gente tem uma inversão. Estou falando em equivalente numérico, é um número que vai expressar a eficiência energética da envoltória, já considerando o resultado que a gente obteve para o verão e para o inverno. Nessa ponderação para Curitiba, o nível de eficiência de inverno assume um peso maior. Né?
Então, as características ali relativas, por exemplo, ao não contato com o solo, né, elas foram aqui muito mais influentes nesse resultado final. E as melhores combinações ocorrem para os ambientes em edificações, em pavimentos intermediários, perdão, né, e não tem o contato com o solo, não vai perder calor, enfim. Além de Curitiba, a gente tem os resultados para São Paulo. Então, para São Paulo está mais fácil, a gente consegue combinações tanto para uma casa térrea, que tem um contato com o solo, quanto para uma multifamiliar, né? Então, aqui eu coloquei algumas variáveis: solo, presença de veneziana, se tem contato com a cobertura, se tem isolante térmico nas paredes, que seria um número aqui mais baixo, né? Ou se a parede é clara ou escura. Veja que é complicado, né, a gente conseguir expressar os resultados desse estudo, mas estou tentando de uma maneira mais prática, de forma a conseguir transferir, né, esse conhecimento da ciência e tentar colocar aí com uma solução técnica clara, né, de aplicação. E para Belém, a gente tem um método da regulamentação para etiquetagem muito restritivo, tanto para sistemas leves quanto para alvenaria convencional. É muito difícil da gente chegar em níveis mais elevados de eficiência, então o máximo que a gente conseguiu aqui foi um nível C. É claro, estamos trabalhando com um protótipo padrão Minha Casa Minha Vida, executado no Brasil todo da mesma forma, aquele mesmo jeitinho que todo mundo já conhece. E para Belém a gente já tem que ver varandas, grandes aberturas, enfim, teríamos que fazer uma simulação de um outro projeto e avaliar de que forma que a gente consegue chegar ao nível A de eficiência. Tá? Então, resumindo, esse já é meu último slide, Carlos, não vou atrapalhar aí a programação demais, o que eu já atrapalhei, mas a gente tentou criar um esquema aqui para caracterizar. Então, se eu vou executar um sistema leve em Curitiba, uma casa térrea, então eu preciso de lã nas paredes, eu preciso de lã na cobertura, né? Mas eu não preciso ter a minha cobertura clara, né? Eu posso deixá-la escura. Se eu tiver parede escura, aí eu deixo a cobertura clara, eu tenho que fazer um balanceamento aí, né? E para multifamiliar também, eu preciso colocar cores escuras, principalmente para resolver o problema do pavimento térreo, que não está ganhando calor, ele está perdendo calor pelo solo e não tem ganho de calor pela cobertura. Já em São Paulo, paredes claras e cobertura clara é essencial, né, para garantir níveis mais elevados de eficiência. Então, a gente não está falando dos níveis mínimos ali da norma de desempenho, a gente está falando em níveis elevados de eficiência. Então, a gente precisa de lã de vidro nas paredes, a gente precisa da lã na cobertura, a gente precisa de venezianas. Curitiba já não é essencial a veneziana, então a gente tem que ter essa veneziana para proteção no verão, ela é importante. Multifamiliar, mesma situação, tudo claro, lã nas paredes, lã na cobertura e veneziana. E para Belém, nós não precisamos de lã nos painéis, né? A gente não precisa isolar uma parede nas regiões norte e nordeste, mas a gente precisa ter lã na cobertura, para reduzir, né, um pouco, conseguir amortecer as variações climáticas que acontecem externamente. E a gente precisa de veneziana. Novamente, multifamiliar, aqui para Belém, eu não preciso de lã, mas preciso de lã no último pavimento. E preciso das venezianas. A gente tentou concentrar, é claro que muitas variáveis entram, eu posso ter outras combinações, mas é só para a gente conseguir transferir esse conhecimento aí da Rafaela. E eu só fecho com essa mensagem, né, uma imagem que um aluno do nosso laboratório adora colocar nas apresentações que ele faz na pós, né, apenas para vocês refletirem, né, eu acho que a gente precisa ter esse compromisso, né, sobretudo na nossa casa, né, esse compromisso com a redução do consumo, a gente saber exatamente
os aspectos relacionados ao desempenho, ao consumo de energia, e principalmente a gente está aqui falando com futuros profissionais de engenharia e arquitetura e profissionais, engenheiros e arquitetos, precisamos cada vez mais buscar o desempenho e a eficiência energética das edificações. É isso.